Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu quero falar hoje a respeito do primeiro e segundo mandamento. Pelo menos pretendo. Vamos ver se a gente consegue falar sobre o primeiro e o segundo. Porque eles estão muito relacionados. Então, se a gente conseguir, a gente fala dos dois. Se não, a gente fala de um só. Acharam aí Êxodo capítulo 20? Começando no verso 1, diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Amém. Eu sei que o texto continua um pouquinho mais aí, mas eu não quero entrar nesse assunto hoje. Da Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, e fazer misericórdia até 1000 gerações. Mas esse é um outro assunto que nós poderemos estudar em outra oportunidade. Mas vamos pensar aqui sobre esses dois mandamentos. E é muito interessante, queridos, porque antes de Deus dar o mandamento, Ele fala quem Ele é. Então a gente precisa ter essa compreensão de Deus. E Ele diz que Ele era o Senhor que os havia tirado do Egito, da terra da escravidão. E nós precisamos entender que Deus é aquele que nos tirou da condenação do inferno. Deus é aquele que nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E então essa mesma ordem que Ele deu para Israel, Ele dá para nós. Que nós não devemos ter outros deuses além dEle. E numa outra versão fala diante de mim. O que dá a entender que Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que nós sempre estamos diante de Deus. Às vezes não porque o buscamos, mas porque os seus olhos estão sobre nós. Em todo o tempo, em todo lugar, os olhos de Deus estão sobre nós. E não só sobre a nossa vida, sobre as coisas que nós estamos fazendo, mas Ele está com seus olhos sobre o nosso coração, vendo tudo que se passa dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Ele tem dito na sua palavra que Ele é aquele que sonda os corações e os rins. Isso significa que não há nada encoberto diante dEle. Todos os nossos pensamentos. O salmista diz lá no Salmo 139, palavra ainda não me chegou à boca, e tu já conheces. Ele conhece todo o nosso ser, e Ele tem dado essa palavra: não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. Amém, queridos? A primeira coisa que nós vamos ver nesse primeiro mandamento, que é a proibição de adorar outros deuses diante do Senhor. Esse mandamento também é uma indicação de que não há outro Deus. Não existe Deus além do nosso Deus.
Isaías capítulo 45, versos 5 e 6. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém, queridos? Veja quantas vezes Deus frisa: não há outro Deus. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Amém? Deus é o único e verdadeiro Deus, não há outro. O que nós podemos entender que todos os deuses não passam da imaginação do homem. Amém, queridos? Qualquer Deus que possa aparecer aí, possa ser declarado, é pura imaginação da mentalidade humana. Porque Deus frisa muito aqui: não há outro, não existe outro Deus além dele. Amém, queridos? Então nós precisamos conhecer quem Deus é e precisamos conhecer os seus atributos. O que nós entendemos por atributos de Deus? Nós podemos dizer que Deus é santo, Deus é soberano, Deus é eterno e aí por aí em diante. Mas não é o assunto que eu quero tratar. Eu só estou dizendo que nós precisamos conhecer quem Ele é, para que nós possamos tê-lo como o único Deus sobre nossas vidas e realmente podermos adorar o seu santo nome. Então precisamos crer, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, verso 6, que Deus existe. O nosso Deus não é fruto de imaginação humana, Ele realmente existe. Amém? Os outros é imaginação da mente humana, mas o Senhor nosso Deus, Ele verdadeiramente existe. E o escritor aos Hebreus diz que a primeira coisa que nós precisamos crer é que Ele existe e que Ele é aquele que abençoa todos aqueles que o buscam. Amém, queridos? Então precisamos crer que Ele existe e que Ele é de fato quem Ele declara ser na sua santa palavra. Por isso nós devemos confessá-lo publicamente, dizer publicamente que Ele é o nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se nós confessarmos com as nossas bocas o que cremos no nosso coração, então verdadeiramente nós somos salvos. Amém, queridos? Então não basta nós crermos em Deus, nós precisamos confessá-lo publicamente. Amém? E desta forma devemos render a Ele reverência íntima dos nossos corações e então adoração pública. Amém, queridos? Alguém disse, não sei quem, mas alguém disse o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e então o homem tem tentado retribuir esse favor a Deus, criando um Deus à sua própria imagem. Embora seja uma declaração um tanto quanto irreverente, mas mostra uma grande verdade. O que nós vemos é que os homens estão sempre criando novos deuses. E eu não estou dizendo do mundo não, gente. Eu estou dizendo que, em geral, as pessoas sempre estão criando novos deuses. E muitas vezes a criação de um novo Deus está na reformulação que se faz da declaração de Deus a seu próprio respeito nas Escrituras. Então hoje a gente vê de uma forma muito comum as pessoas alterando o que a Bíblia diz. A Bíblia declara, e eu citei há pouco, Deus é soberano. Mas há pessoas que estão, teólogos hoje, declarando que Deus não é assim tão soberano.
A Bíblia diz que Deus é onisciente, que Ele conhece todas as coisas. Mas há teólogos hoje dizendo que não, Deus não conhece tudo. Porque como o homem tem livre-arbítrio, então o homem pode tomar decisões inesperadas e Deus não sabe. E eu acabei de citar o que o salmista diz: palavra ainda não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. Então as pessoas estão reformulando o conceito sobre o verdadeiro Deus, e quando alguém faz isto, está criando um Deus falso. Porque Deus é quem Ele diz que é nas Sagradas Escrituras. Amém, queridos? O que leva os homens a criarem novos deuses? Romanos capítulo 1, versos 21 ao 23, Paulo explica isto. E ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí a gente diz: mas isto é o povo que não conhece a Deus que faz. Não, a Bíblia é clara: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não deram a Ele o valor que Ele realmente tem. E a segunda coisa que as pessoas deixam de fazer é render graças. Queridos, a nossa ingratidão nos leva a fazer uma imagem errada de Deus. E quando nós fazemos uma imagem errada de Deus, não é o Deus verdadeiro que nós adoramos. Dá para entender isso, queridos? E é por isso que Paulo mostra claramente que o povo de Deus corre o perigo de formar um Deus falso em seu coração. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7, está escrito assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Quem fez isto? Quem fez isto? O povo de Deus. E Paulo diz que isto é idolatria. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a si próprios, mesmo dizendo que estavam adorando a Deus. Mas Paulo diz que eles estavam servindo a si próprios. Eles estavam em busca de um prazer, que diz aqui: o povo se assentou para comer e beber. É errado comer e beber? Não, quando você faz isto para se alimentar. Mas o que mostra aqui é que eles estavam se entregando a uma farra, a um puro divertimento. Dá para entender isso, querido? Daqui a pouco a gente vai estudar outros textos e a gente vai entender melhor. E então lá no verso 14 desse mesmo capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então veja que nós estamos sujeitos a nos tornarmos idólatras, dependendo da maneira como nós vivemos. Amém, queridos? Então veja que não é necessário você se prostrar diante de uma imagem, adorar uma imagem, ou como
alguns fazem, adorar o sol, a lua, as estrelas, para nós infringirmos este primeiro mandamento. Na verdade, nós infringimos este mandamento sempre que damos o primeiro lugar de nossas vidas a qualquer pessoa ou coisa que não é o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Então nós precisamos, como diz as Sagradas Escrituras, amá-lo com todas as nossas forças e fazer da sua vontade o nosso prazer e da glória de Deus o nosso alvo. Vamos ler alguns textos. Marcos capítulo 12, verso 30. Um texto bem conhecido, se você quiser só ouvir. Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, reúna todo o teu ser para amar o Senhor. Amém, queridos? João capítulo 4, verso 34, Jesus dá o seu próprio exemplo, quando ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E João 6, 38, Jesus diz: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus também diz que, assim como o Pai o enviou, Ele tem nos enviado. Então, de alguma forma, nós descemos a este mundo, não sei de onde, mas nós descemos a este mundo, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Jesus disse que nós já citamos muito isso daqui, nós não nascemos à vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus. Eu sempre digo, você não é fruto de uma noite de amor dos seus pais. Você é fruto da vontade de Deus. Amém? Deus resolveu criar você e escolheu seus pais. Por qual motivo eu não sei, mas Ele escolheu seus pais para trazer você a este mundo, para que você fizesse a vontade dEle. Amém, queridos? Se nós entendemos isto, nós temos aqui o exemplo de Paulo, quando ele entendeu, e é o que deve acontecer na vida de cada um que entende quem Deus é e que nós somos chamados por Ele. Em Filipenses capítulo 3, dos versos 7 ao 21, Paulo diz assim, porque ele, antes do verso 7, ele está falando de quem ele era, o grande homem que ele havia se tornado em Israel. Mas ele diz a partir do verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede de lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante,
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. Então veja só, queridos, que Paulo ele está dando um exemplo da sua própria vida, de como a partir do momento em que ele conheceu a Cristo, ele passa a considerar todas as outras coisas de uma forma insignificante. E que hoje, o grande valor de nossas vidas deve ser Cristo. Amém, queridos? Tem se revelado, Deus tem ensinado muitas coisas. E o que nós precisamos fazer é andar de acordo com essas coisas que nós já temos aprendido do Senhor. E aí ele vai continuar esse texto mostrando que quem não vive desta maneira, ele diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então veja só, querido, Paulo está dizendo, se você não decide viver para Deus, tendo Deus e o conhecimento de Deus como a coisa mais suprema, mais excelente que existe, você não entendeu a cruz e na verdade você está se tornando um inimigo da cruz de Cristo. E ele diz, porque as pessoas que não compreendem a cruz fazem do seu estômago o seu próprio Deus. Isto é, o seu prazer é o seu próprio divertimento. O seu prazer é o seu bem-estar. Somente isso, as pessoas querem viver bem neste mundo. E ele diz, aqueles que vivem desta forma não compreenderam a cruz e na verdade estão se tornando inimigos da cruz. Dá para entender isso, queridos? E ele continua dizendo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu próprio corpo glorioso. Então veja só, queridos, Paulo está dizendo, a nossa esperança não está nessa terra. A sua esperança está aqui? Não, nós não temos esperança neste mundo. E o que a gente vai vendo nos dias de hoje, queridos, é que isso aqui é um barco que está afundando. Não é verdade? E a gente vai ficar preso a um barco afundando? Paulo está dizendo, não, a nossa esperança não está aqui, porque a nossa cidadania é dos céus. E nós estamos aguardando o dia que Ele virá para nos buscar, e naquele dia Ele vai transformar esses corpos humilhados em um corpo glorioso. Então, o que Paulo está falando aqui, queridos, resumindo tudo isto, é que a nossa vida aqui deve ser dedicada para adorarmos a Deus. A gente até canta um hino, né? Diz, para isso foi que eu nasci. Para te adorar, ó Deus, foi que eu nasci. Quem compôs esse hino, queridos, teve uma revelação de Deus das Sagradas Escrituras, porque é o que a Bíblia diz. Nós nascemos não para viver a nossa vida, mas para viver a vida de Cristo, para glorificarmos a Cristo, e um dia estaremos com Ele para todo sempre. Amém, queridos?
Então, tudo que nós fazemos, diz a Bíblia, deve ser feito para a glória de Deus, e não para a nossa satisfação, e muito menos para a glória dos homens. 1 Coríntios 10:31, você conhece? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então, diante de tudo isso, queridos, vamos tirar algumas conclusões aqui. Nós devemos ocupar nossos pensamentos com Deus. Não deixe a sua mente nas coisas deste mundo. Colossenses capítulo 3, Paulo fala sobre isto, que nós devemos pensar nas coisas do céu, isto é, nós devemos pensar em Deus. E quando nós pensamos em Deus, nós precisamos reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor sobre nossas vidas e a maneira como Ele cuida de nossas vidas. Quando Davi podia olhar para Deus, ele declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me conduz aos pastos verdejantes junto às águas tranquilas. É Ele quem refrigera a minha alma. É Ele quem está comigo. É Ele que me guarda no vale da sombra da morte. É Ele quem traz consolo para a minha vida. É Ele quem me unge com óleo. É Ele quem faz o meu cálice transbordar. É Ele quem derrama a bondade sobre minha vida todos os dias. E é nele que está a minha esperança de que um dia viverei na casa do Senhor para todos sempre. Então, queridos, é isso que tem que nortear as nossas vidas. Amém? E quando isso norteia as nossas vidas, então a vontade de Deus é a diretriz para as nossas vidas. Nós vamos sempre procurar entender qual é o plano de Deus. E uma vez entendendo o plano de Deus, nós vamos assumir a nossa responsabilidade diante dele. Amém, queridos? E nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós vimos lá em Romanos capítulo 1, que um dos motivos porque os homens fazem falsos deuses é porque eles nunca são gratos. Por que hoje criaram esse Deus da prosperidade? Porque os homens não são contentes com o que têm. A Bíblia diz: tendo o que comer, o que vestir, estejam contentes. Mas as pessoas nunca estão contentes. Então elas criam falsas doutrinas, e quando elas criam falsas doutrinas, elas criam um falso Deus. Amém, queridos? Eu tenho aqui num slide o que diz o catecismo maior de Westminster. Deixa eu explicar um pouco primeiro. Existem alguns termos que a gente acha que é da Igreja Católica, como catecismo, sacramentos, né? E a gente vai falar sobre essa questão de sacramento. Deixe-me te falar algo. Antes que existisse a Igreja Católica, os chamados pais da Igreja, no primeiro século, segundo século, eles fizeram declarações de fé, como o credo que nós estudamos há pouco tempo, que hoje a Igreja Católica reza o credo. Então, quando se ouve falar em credo, se liga à Igreja Católica. Mas não tem nada a ver, o credo surgiu muito antes da Igreja Católica. E o catecismo também surgiu muito antes da Igreja Católica. Ok? E quando a igreja se perdeu, o catolicismo imperou e entrou tanta coisa errada na igreja, depois da reforma de Martinho Lutero, os líderes da igreja sempre se reuniram para combater as doutrinas erradas da igreja. E numa dessas ocasiões foi feito o Catecismo Maior de Westminster, que dá as diretrizes que a igreja de Cristo, segundo a palavra de Deus, abraça. Ok?
Então surgiu o catecismo maior, surgiu a confissão de fé, surgiu as confissões de Lutero e assim por diante, ok? Que é quando a igreja se reunia para combater as falsas doutrinas através de um estudo minucioso das Escrituras, ok? Então vamos lá, o que o catecismo diz sobre o primeiro mandamento? Está lá no, não sei se capítulo, o que é o 104 do catecismo, artigo. Perguntas e respostas, né? Então a pergunta 104 é: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? A garganta hoje está... Então, como é um pouco comprido e tem tantas palavras aí, eu resolvi pôr o slide para você acompanhar e tentar gravar um pouco melhor este assunto, ok? Então a resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único, verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Amém, queridos? Dá para entender? Aí vem a pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? E a resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro juntamento com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, e não tê-lo, e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. O pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas e os desvios destes de Deus. Em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus. Isso é, não levar Deus a sério, né? Ou as coisas que ele diz. A dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, e a tibieza, isso é, uma frieza, e o amortecimento nas coisas de Deus, o alienar-nos e apostar-nos de Deus,
o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura. Todos os pactos com o diabo, o consultar com ele e dar ouvidos às suas sugestões. O fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. O fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos. O resistir e entristecer o seu espírito. O descontentamento e a impaciência com as suas dispensações. Acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos. Temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos e a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Fica claro tudo isso, gente? Alguma palavra que vocês não entenderam? Tudo bem? E aí a pergunta 106. Que nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento. As palavras além de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada, assim como para nos persuadir e fazer como diante dos olhos de Deus tudo o que fizemos no seu serviço. Ok? Então, ele mostra claramente aquilo que a gente já tinha citado, que Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo que você faz e Deus vê todas as suas intenções. Então veja, queridos, que a coisa aqui é muito além de a gente declarar um outro Deus. Declarar aí o Alá, o Buda, e outros deuses aí que a gente não declara, nós realmente não os declaramos. Mas veja que é muito fácil você criar um Deus no seu coração. E é isso que a palavra de Deus nos adverte. Por isso a Bíblia nos insiste conosco, que nós precisamos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. Paulo, sabendo desse perigo, é que ele fala, olha, o que eu quero de fato é conhecer a Cristo. E para conhecer a Cristo eu tenho que considerar as outras coisas insignificantes. Porque se eu dou a uma coisa o mesmo valor, ou quase o mesmo valor que eu dou a Cristo, então aquela coisa está concorrendo com Cristo para ser um Deus na minha vida. Dá para entender isso, queridos? Por isso Paulo fala, olha, eu quero conhecer a Cristo, e o resto eu vou considerar como esterco. Quem gosta de carregar esterco? Não? Ninguém gosta? Então Paulo fala, é dessa forma que você tem que pensar, que diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, todas as outras coisas se tornam como esterco. Amém, queridos? Deu para entender isto? Então vamos dar tempo ainda, vamos falar sobre o segundo mandamento. No primeiro mandamento a gente vê que Deus exige nossa adoração exclusiva a Ele. O segundo mandamento requer que a nossa adoração seja espiritual e sincera. Em João capítulo 4, no verso 24, é um texto bem conhecido. Jesus diz assim: Deus é espírito,
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, a ordem relacionada aos ídolos, nesses 2 mandamentos, não deve ser interpretada somente como a proibição de fazer qualquer representação visual, mas primeiramente é a proibição de adorarmos ou prestarmos culto ou homenagem a estas imagens. Veja, muitas vezes a gente confunde as coisas. A Bíblia não condena exatamente você criar uma imagem, mas a forma como você olha para esta imagem. Muitas vezes Deus usou de representações nas Escrituras Sagradas. Se você pegar o tabernáculo, por exemplo, você vai ver que tem lá a arca do propiciatório. E em cima da arca tinha 2 querubins. Se você olhar como eram as cortinas do tabernáculo, você vai ver que havia muitos desenhos nessas cortinas. Então, não é que Deus proíbe a arte. O que Deus proíbe é fazer da arte a sua motivação e o alvo da sua adoração. Ok, gente? Então, antes de condenar alguma coisa, entenda o que a Bíblia diz. Ok? Daqui a algum tempo, assim que der, a gente vai botar uma cruz aqui, vazia, mas vamos colocar uma cruz. Mas nós não adoramos a cruz. A cruz nos faz lembrar da morte do nosso Senhor. Amém? Agora, se alguém chegar aqui e se prostrar diante da cruz, isso é um erro. Ok? Mas não é esse exatamente o assunto que eu quero tratar aqui. Era só para a gente entender o que realmente Deus está dizendo aqui quando Ele fala de imagens e de adoração. Então, quando Deus proíbe fazer uma imagem, Ele proíbe uma representação visível daquilo que é invisível. Ok? Por exemplo, um querubim, ele não é invisível. Tanto é que Isaías viu os querubins, viu os serafins. E por isso não havia problema de Moisés, e Deus ordenou isso, que Moisés fizesse a imagem daquele querubim e colocasse em cima da arca. Agora, Deus, Ele é invisível. Então, qualquer tentativa de fazer uma imagem de Deus, isso é proibido. Ok, queridos? Quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, e o povo achava que Moisés não voltaria mais, eles pediram que Arão fizesse um Deus para eles. E Arão, segundo as palavras dele, jogou o ouro no fogo e saiu o bezerro. Como o homem tenta se desculpar das coisas que ele faz, né? E quando aquele bezerro estava lá, todo feito em ouro, o que Arão disse? Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E é por isso que a ira de Deus se acendeu naquele lugar. Porque eles tentaram fazer uma imagem de Deus, uma imagem visível. E Deus, Ele é invisível. Amém, queridos? Então, quando nós, ou alguém tenta fazer uma representação visível do Deus invisível, ou adotar qualquer símbolo do invisível, e tomar tal símbolo como objeto de culto, isso Deus está condenando. Ok? Então, esse mandamento certamente inclui não só essas imagens que as pessoas tentam fazer de Deus, mas inclui também manifestações externas
de uma adoração que não reflete o que está no coração. Vou explicar. Veja bem, a gente está falando de fazer uma imagem visível do que é invisível. Certo? Agora eu estou falando de uma adoração, uma manifestação externa daquilo que não reflete o que vai no coração. Por exemplo, ninguém sabe o que está no seu coração. Eu olho para o Luciano, eu não sei o que está no coração dele. E ele sabe que eu não sei. Então ele tem uma manifestação externa de levantar as mãos, de falar, de orar, né? De fazer aquela cara de piedade e tudo mais, para que eu veja uma imagem do que é invisível para mim. Certo? Agora, eu não sei o que vai no coração dele. Então, ele faz algo externo e eu falo, puxa, o Luciano está realmente cheio do Espírito. Agora, Deus vê o coração dele, e aí Deus pode dizer, Luciano, tudo isso que você está fazendo é uma idolatria, porque não reflete o invisível. Você está fazendo uma imagem do invisível que não existe. Dá para entender isso, queridos? Então, muitas vezes a gente fala, eu não adoro uma imagem, porque ela não é algo visível. Mas a gente cria uma imagem em nós mesmos, e nós nos tornamos uma imagem. Porque quando eu tento passar para alguém o que eu não sou, eu estou criando uma imagem para ser adorado. Porque eu me adoro. Então, eu quero que os outros vejam algo bom em mim. E eu crio uma falsa imagem daquilo que eu não sou. Gente, isso é idolatria diante de Deus, porque eu estou fazendo da minha própria vida um ídolo. Eu estou criando uma imagem, uma falsa imagem. Dá para entender isso, queridos? Então veja, nós não podemos nos aproximar de Deus com os nossos lábios se os nossos corações estão longe dele. Isaías capítulo 29, no verso 13, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E Jesus se referiu a isto lá em Marcos capítulo 7, versos 6 ao 9. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Dá para entender isso, gente? Deus fala, não adianta você falar e expressar se o seu coração não estiver derramado no meu altar. Amém, queridos? Ele diz, não adianta você vir com louvores nos seus lábios, se no seu coração você não guarda os meus mandamentos. Se você não tem prazer no que eu digo, não venha falar coisas só com seus lábios. Não venha trazer uma expressão diante de mim que não é real no seu coração, porque eu vou encarar isso como idolatria.
Eu vou encarar isso como adoração a um Deus falso. Dá para entender isso, queridos? Então, diante desses textos, a relação entre a nossa alma e Deus deve ser a mais íntima que existe entre a alma e qualquer outra coisa ou criatura. A sua relação com Deus, a sua alma com Deus, deve ser a mais íntima que possa existir. Amém, queridos? Porque a nossa vida espiritual, bem como a nossa vida eterna, depende da nossa relação com o nosso Deus. Por isso, a nossa mais elevada obrigação é para com Deus. Não é para com as pessoas e nem mesmo para conosco, mas para com Deus que vê o mais secreto, o mais íntimo do nosso coração. Todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai olhar para o nosso exterior, Deus vai olhar para o nosso interior. Amém, queridos? Fica claro isto? Então nós podemos dizer também que o maior pecado que um ser humano pode cometer é recusar dar a Deus a admiração e a obediência que lhe é devida, ou transferir essa admiração e obediência a qualquer outra coisa ou pessoa. Se você admirar mais uma pessoa do que você admira a Deus, isso é idolatria. Se você está mais preocupado em agradar uma pessoa do que agradar a Deus, isso é idolatria. Isso é adorar um falso Deus. Amém, queridos? Dá para entender? Então vamos voltar lá para o Catecismo Maior de Westminster e vamos ver a pergunta 108. Ele pergunta: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Está aí? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Amém, queridos? Todo culto tem que ser de acordo com a palavra. Amém? Especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo. A leitura, a prédica e o ouvir da palavra. A administração e a recepção dos sacramentos. Quais são os sacramentos, queridos? Nós temos dois, que é a ceia e o batismo. Por que sacramento? Parece algo lá da Igreja Católica, mas eu já disse que não é. Quando alguém diz está sacramentado, o que essa pessoa está dizendo? Está completo, não tem mais o que discutir. É aquilo e ponto final. Batismo e Santa Ceia são sacramentos. Ok? Eu não sei se eu quero ou não quero batizar. Querido, é sacramento. Eu não vou tomar a ceia porque eu não sei se eu devo. É sacramento, tem que tomar. Mas eu não estou legal. Fique legal. Mas eu pequei. Se arrependa. Peça perdão. Não tem desculpa, é sacramento. Amém, queridos? Mas se eu comer e beber, eu vou comer para minha própria condenação. Você já está condenado se não se arrepender. Então não tenta se desculpar. Ok? Vamos lá. O governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus
e o fazer os votos a ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de um, e remover tal culto e todos os símbolos da idolatria. Pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? A resposta: os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus e de todas e quaisquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela, ou fizer qualquer imagem de deuses imaginários, e de todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções, supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de homens, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia. A simonia significa a venda de benefícios espirituais, como em algum tempo a Igreja Católica fez de vender perdão de pecados. Hoje tem apóstolos vendendo unção, literalmente vendendo. Se você quer estar debaixo do ministério do apóstolo, você tem que pagar. Isso aqui, olha, está condenado. O sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. No slide anterior ele fala do por meio disso também, não apenas adorando isso, mas por meio disso. Então, quando se associa, eu só consigo adorar a Deus, eu só consigo chegar a Deus através de, se tiver tal música, se tiver isso também é idolatria. Também. Amém, queridos? Fica claro tudo isto? Então, para completar, a gente vai ver agora a confissão de fé de Westminster, o culto como Deus o requer. Aí eu não sei se é artigo, não é pergunta, né? É o 21:1. Diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem todas e a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. O que isso significa, queridos? Que a nossa adoração tem que ser de acordo com o que a Bíblia ensina. Nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado. Ok? Então hoje a gente vê muitas invenções que estão entrando na igreja, que a Bíblia não ensina. E se a Bíblia não ensina, querido, entra na questão da idolatria e da falsa adoração. Ok? A Bíblia diz que Deus estabelece todas as coisas. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é
o que Deus requer de nós. Então nós adotamos, existe duas linhas de pensamentos, que fala aqui que só o que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Então tem uma linha de pensamento que diz o seguinte: se a Bíblia não condena, é permitido. Mas nós adotamos uma outra linha de pensamento, que nós só adotamos aquilo que a Bíblia declara que é o plano de Deus. Porque existe hoje coisas que, se você procurar se a Bíblia condena, a Bíblia não condena. Por exemplo, você já viu na Bíblia que é proibido fumar? Porque era algo que na época, se Deus colocasse isso lá, o que é fumar? O que Deus está proibindo aí? Eu não sei o que é isso. Então, se a gente seguir o padrão, que aquilo que a Bíblia não condena é permitido, a gente vai entrar pelo cano. Então, o que nós adotamos? Nós só fazemos o que a Bíblia nos manda fazer. Ok? Em relação ao culto, nós só colocaremos no nosso culto o que a Bíblia diz para colocar no nosso culto. Ok? Se a Bíblia não ensina a respeito de alguma coisa, nós vamos deixar isto de lado. Amém, queridos? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pensei que você ia falar. Fica claro isso, queridos? Então veja, resumindo aqui para nós encerrarmos. A questão é muito mais séria desses dois mandamentos do que a gente pensa. Porque a gente associa isso somente às imagens que a gente conheceu na Igreja Católica. A maioria de nós viemos do catolicismo. Então a gente, quando se converteu, a gente foi ensinado que idolatria é ficar, se ajoelhar diante lá da imagem da Maria, desse e daquele. Mas a gente vê aqui, através desse estudo e até dos que os pais da igreja falaram, que a coisa vai muito além disto. E Deus está mais preocupado, não com o que nós fazemos com o nosso exterior, mas aquilo que vai no nosso interior. Deus está olhando para o nosso coração, para a forma como nós tratamos Ele e a sua palavra, os seus santos ensinamentos. E é por esta palavra, queridos, que nós seremos julgados no último dia. Ok? Nós não seremos julgados pela nossa boa intenção. Nós seremos julgados pela palavra de Deus, se procedemos ou não de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que fizemos por meio do nosso corpo. E uma das coisas que Deus não admite é hipocrisia. Amém, queridos? Para finalizar, Deus tem que ser o alvo da nossa adoração. Amém? Da maneira como a Bíblia ensina. E nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos alvo no culto que está sendo prestado para Deus. Ok? Então precisamos tomar cuidado. Por exemplo, o músico, se ele começar a fazer uma performance
bem cheguei, olha eu aqui, olha como eu toco, olha. E ele chama a atenção da igreja para ele. Ele está se tornando um objeto de culto, porque as pessoas param de adorar a Deus para admirar a arte. E aquele que para de adorar a Deus para admirar a arte, está agindo como um idólatra. Então, tanto é culpado quem fez isto, como quem para de adorar a Deus para admirar a arte. Por isso o nosso culto tem que ser modesto, para que Deus seja realmente o alvo. Quando fugiu o nome do pintor lá da Santa Ceia, Da Vinci. Quando ele pintou o quadro da Santa Ceia, ele terminou a pintura, ele chamou um amigo dele, seu melhor amigo, mostrou o quadro e disse: o que você acha deste quadro? O amigo olhou e falou: esse cálice, nossa, ele chama a atenção, é perfeito, você conseguiu fazer algo tão perfeito nesse cálice que é muito lindo. Da Vinci pegou o pincel e apagou o cálice. Ele: o que você está fazendo? Ele falou: nada pode chamar mais atenção do que Cristo. Se o cálice chama mais atenção, ele tem que ser eliminado. É isso, queridos. Nada pode chamar mais atenção do que Cristo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém? Às vezes a gente se empolga e se extravasa e todo mundo para olhar para a gente. Deus deixou de ser o alvo por nossa causa. Cuidado. Porque de repente você está fazendo uma imagem para ser adorada. Fica claro isso, gente? A gente podia falar muitas coisas ainda. Mas a gente vai ter outros estudos, principalmente nessa questão do culto. E a gente vai estudar como que deve ser o culto prestado para Deus, para a gente não cair no erro de quebrar o primeiro e o segundo mandamento. Amém, queridos? Infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê a igreja tomando muitos rumos errados. Porque os homens querem se sentir bem e atrair pessoas para a igreja. E Deus deixou de ser o centro. A palavra de Deus deixou de ser a palavra de Deus para os homens. E hoje muitas pregações não são feitas para ensinar a vontade de Deus, mas para agradar os ouvintes. Então a igreja está se perdendo nos dias de hoje. E mais uma vez, queridos, nós precisamos clamar para que Deus venha para avivar a sua igreja. Que Deus venha para trazer um renovo sobre a sua igreja. Para que a igreja seja de fato igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, porque esta é a igreja que Ele vem buscar. Ele não vem buscar um ajuntamento de gente, Ele vem buscar a sua igreja, santa e imaculada. Amém?